E é importante saber diferenciar elas, né? Exatamente. E assim, isso até leva para um ponto mais polêmico, que eu não sei se você, Micaela, já passou por isso, mas a questão que infelizmente existe, que é a rivalidade feminina. Isso acontece muito. Então, assim, tem a questão do machismo, tem a questão da barreira da pouca idade? Tem. Mas existe uma competição muito grande entre as mulheres. Acho que, assim, não só no mundo corporativo, também fora dele, mas é muito complicado lidar com isso. E assim, curiosamente, né, eu cresci em meio a meninos. Eu sou, tanto na família materna quanto na família paterna, eu sou a única menina dos netos, assim, da mesma faixa etária, né? Minhas primas são bem mais velhas do que eu, então eu cresci em meio aos meninos. E isso fez com que eu tivesse mais afinidade, né? Na época de escola, até por uma questão de eu gostar de futebol também. Meus amigos sempre foram, em maioria, homens. Curiosamente, as minhas amigas eu conheci na engenharia. Até curioso. Então, daí também surgiu o grupo, né? Que eu tenho das meninas. Inclusive, quem quiser participar, né? Que estiver me seguindo lá, tem um grupo só de engenheiras e arquitetos, só mulheres, que a gente se ajuda muito nessa questão, mas acontece muito, eu já ouvi muita coisa partindo de mulher, né? Então, assim, a questão da competitividade, por você estar num cargo de liderança, por você ter uma beleza, né? E isso, às vezes, incomoda, julgam a sua posição, o seu status dentro de um local por uma questão imoral, associam muito a isso, a imagem da mulher. Então, assim, é uma luta que a gente trava e é pouco comentado também. Isso é uma verdade. E sim, já sofri bastante com isso. E acho que estamos ainda, infelizmente, distantes de conseguir solucionar esse problema. As mulheres, elas poderiam se ajudar muito mais do que se ajudam. E a gente acaba sofrendo com isso. Todas sofrem com isso, né? Ninguém sai ganhando quando duas mulheres começam a criar ali uma rivalidade que às vezes é completamente sem sentido. Elas poderiam estar se ajudando e as duas avançarem muito mais rápido, mas infelizmente isso acontece, isso é uma realidade em diversos setores, não digo nem só na engenharia, nem só no meio corporativo, mas assim, na vida, como você falou, isso ainda é muito presente. E a associação de imoralidade, falhou a minha voz, ainda é muito presente. Já sofri muito com isso no meu trabalho, de associar que eu estava em determinada posição, em determinado cargo, não porque eu era capaz, não porque eu sabia fazer o que eu faço, mas porque eu precisei fazer algo para chegar ali, né? Então, eu estive com alguém, ou foi minha proximidade com tal pessoa que me colocou ali. Então, assim, não foi eu que cheguei onde cheguei, foi alguém que me colocou naquela posição, por algum motivo que não a minha capacidade de estar ali. E isso é uma desvalorização do nosso potencial, né, como mulheres. E, infelizmente, boa parte, né, desses comentários vem de mulheres. Não, e assim... De outras mulheres, né? Se fosse assim, em breve não iríamos chamar a Micaela de doutora, né? É verdade. Não, e tem uma situação... a gente, como homem, né? O Cleiton também provavelmente já enxergou isso, né? Até porque a gente conversa, né? Sim. Eu tenho uma amizade com o Cleiton e a gente conversa sobre questões profissionais bastante, né? Porque a gente tem um pensamento muito parecido do que a gente quer, o caminho. Exatamente. Mas a gente, no nosso decorrer aí profissional, eu, por exemplo, já vivenciei situações que é como você falou, Micaela. É porque uma mulher X, ela é legal, muito legal, a pessoa que realmente não faz só maldade. Por ser simpática. Isso, por ser Exatamente. simpática, a pessoa já tá ali, ó, ali é ruim. Aquilo ali, não tá assim, tá fazendo isso por quê? Pô, a pessoa não pode ser simpática. Exatamente. A mulher não pode ser legal, entendeu? Então, assim, a gente fica... Se um homem simpático, aquilo ali é ótimo pro trabalho. Ele vai estar desenvolvendo Se a mulher é time. simpática, ela é dada demais. Exatamente. Né? Tem sempre um jeito pejorativo de visualizar a mesma coisa. Um tom pesado, né? Sempre. E aí eu acho isso um absurdo. Eu também acho. As pessoas, pô... Gente, a mulher realmente... Aí é aquele negócio, é o que você falou. Tá ali porque tá fazendo alguma coisa ali, entendeu? Até no cunho desrespeitoso, que normalmente sempre no cunho desrespeitoso, né? Para vocês terem ideia, eu já ouvi de uma mulher, assim, numa das primeiras empresas que eu trabalhei, no canteiro de obra éramos poucas mulheres, né? Éramos 3, mas nem sempre a gente estava presente na mesma obra. E o escritório, majoritariamente, era um público feminino. E eu ouvi de uma das meninas do escritório que eu não poderia ir maquiada para a obra,
porque eu iria chamar a atenção dos profissionais que estavam ali. E assim, óbvio que tudo é uma questão de bom senso, mas eu não vou perder a minha feminilidade por conta da profissão que eu escolhi, né? Então, assim, é um tipo de comentário que você fala assim, gente, qual o contexto disso, né? Eu não estou indo com nenhuma maquiagem exagerada, algo que esteja fora de contexto para o meio ambiente. Até porque, né, não sei se a Micaela vai concordar comigo, a gente não fica somente em canteiro. Às vezes você precisa sair, você precisa de uma reunião, você precisa atender um cliente. E você estar bem apresentado também Exatamente. faz parte do trabalho. Então, assim, você ouvir isso de uma outra mulher, aí lá no escritório elas poderiam, né? Às vezes chegar direto da academia com a roupa da academia, tá maquiada, tá sempre bem apresentável. Então, assim, por que isso, né? Porque às vezes incomoda e, assim, você vai crescendo na empresa por seu mérito, pelos seus estudos, pela visibilidade que você vai tendo pelo trabalho que você entrega, e isso incomoda quem fica ali estagnado no mesmo lugar. E é muito mais fácil colocar a culpa na outra que cresceu do que na sua própria incapacidade de crescimento. Exatamente. Eu sinceramente acho um absurdo. A gente vê algumas situações, né? Meio profissional. Desconfortável para todo mundo. É desconfortável, a gente Mas fica assim também, né? O fato interessante, Gabriel, é delas relatarem que no meio das mulheres é maior do que os homens, né? Essa situação Acontece demais. Acontece demais. É impressionante isso. É rivalidade besta, né? É o que você exato. falou. Em vez de pegar na mão, vamos juntas. Exato, e a gente ajudar, já que somos poucas, por que não nos ajudar a crescer, né, todas juntas? E cultivar admiração, né? Foi por esse mesmo motivo que surgiu o grupo, né, do WhatsApp, começou com poucas amigas e uma foi convidando a outra, porque às vezes a gente tinha, não no meu caso, né, mas porque eu já trabalhava na área, e muitas meninas que estavam terminando a faculdade ainda não tinham iniciado, então tinham dúvidas normais de quem está começando uma profissão. E aí, às vezes ficava com receio de perguntar com o encarregado, com o líder, ou com outra mulher que já estava mais tempo da área, com medo da reação que aquilo ali iria gerar. Então eu falei, vamos criar um grupo pra gente se ajudar, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida da outra também. Né? E cultivar admiração, porque, gente, eu vejo tantas pessoas incríveis, por exemplo, a Micaela, que tá aqui comigo dividindo a mesa, né? 26 anos, cursando doutorado, né? Com cargos importantes em relação à representatividade, inclusive de nós mulheres, né? Tem pessoas que se formaram sendo mães, é aquela questão de ser multitarefas durante o dia. Então, gente, eu não tenho filhos ainda, desejo ter, mas eu tento imaginar tudo que eu vivi até aqui, né, para chegar onde eu estou hoje, com filho no colo. É muito mais difícil, gente. Sim. Né? Então, assim, com certeza. A questão de você admirar, enaltecer o trabalho de outra mulher só faz que todas avancem. Sim, e aí acaba que os homens começam a valorizar muito mais também. Exatamente. De entender como que é difícil, né? Uma mãe continuar. Eu já vi alguns casos de as mulheres se formarem na faculdade já com seus filhos, às vezes interrompe por um tempo, depois volta, e é desgastante. Eu já estive numa defesa de TCC, né, de conclusão de curso, que ela estava com um filho recém-nascido e ela terminou o curso. E ela chorava de que ela conseguiu mesmo, né, virando noite com o filho pequeno, ela conseguiu terminar, concluiu, virou uma engenheira civil. Isso me dá muito orgulho, sabe? De que ela conseguiu, por mais de N fatores, ela conseguiu pegar o diploma e tá atuando. Então, assim, a gente precisa valorizar esse tipo de ação e de enfrentamento de barreira, né? De quebra de expectativas. O pior é quando a mulher está lá no cargo, isso a gente também já viu. Sim. Ela está no cargo mais alto, né? Tá ali é a chefia ali daquele momento. E as próprias mulheres que estão subordinadas a ela, no off, você vê tentando derrubá-la. Exatamente. Nossa. Entendeu? Então, assim... toda a rivalidade. Essa é a pior rivalidade. Porque aquela pessoa, ela se alavancando, ela tá levando você. Vem todo mundo junto. Vai todo mundo. É entendeu? Vai todo mundo. Ah, não, pô. Tá querendo aparecer. Eu acredito que você passou isso com a questão dos vídeos, a Lúcia também. Tá querendo aparecer, tá querendo, alguma coisa. Vira blogueira. E não, gente, isso aí é tendência normal da carreira. Você quer ir pra frente sempre, Com entendeu? certeza. Nós todos aqui, a gente sempre quer seguir. Sim. E uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente não deve se preocupar com essas críticas maldosas, como eu falei anteriormente, mas muitas delas vêm carregadas de inveja. Sim. Entendeu? E de quem não construiu nada, né? Isso, exatamente. E assim, eu hoje
hoje, como eu falei pra vocês, não sou velho, né? Eu tenho 30 anos, né? Acabei de fazer 30 anos. Para de falar isso. Cara. Mas assim, Teve a vergonha gente... Pô, se eu for me enxergar como eu era com 18, Sim. cara, e como eu sou hoje com 30, Sim. muita coisa mudou. E não é só por conta da idade, é por muitas coisas que... maturidade, Isso. experiências São as que a gente fases da passa. vida, Exatamente, a muitas gente coisas que eu vai fui passando. aprendendo. E uma delas que hoje eu falo assim, cara, essa situação não me atinge, entendeu? E aí eu acho que as mulheres, e vocês também, como vocês são mulheres fortes, vocês também passam a não serem atingidas por isso. Então a pessoa pode ir ali, pode falar o que for. Eu sei que é complicado, gente. Tem certas situações, quando você sabe, atinge o seu emocional. Sim. Aí é difícil. É difícil. Isso te magoa, vocês vão sentir. Mas, cara, eu aprendi isso. Tem certas situações que, assim... Pô, a gente, quando é mais novo, a gente se preocupa muito com isso. Pô, o que aquela pessoa vai achar de mim? O que Pô, como mulher, vocês... Isso- Então, acho que é pior, né? Vocês Isso passam é um muito... tema para um outro podcast. É. Inteligência emocional na É. engenharia. Mas é. Então, isso, aí a É. gente fica assim, pô, o que aquela pessoa ali vai... Tu fala assim, no caso a gente, como homem, né, eu e o Cleito, Sim. eu acho que é menos do que Sim. vocês passam Sim. mais. Mas mesmo assim é complicado. E aí a gente fica naquela. Pô, mais novo, né? Pô, aquela pessoa, pô, será que eu tô me posicionando bem? Será que é isso? Só que aí você vai ficando mais velho, Sim. e a gente já escutou de gente mais velha que, quer saber de uma coisa? Eu já tenho idade, eu tô nem aí, eu vou fazer o que eu quero, Exatamente. o que eu acho que é tem que importante pra minha fazer. carreira, entendeu? Ali eu vou botar a cara ali Exatamente. pra fazer realmente o que eu Se tu gosto ficar na pensando carreira. que os outros... É. Ficar pensando que É. os outros pensam de você... Mas as Você mulheres, paralisa. elas já carregam isso desde a infância. Desde a Porque, infância. assim, quando você é pequena, aí você tá de vestido. Você tem que pensar Olha os como você vai modos, sentar. Você não pode ficar com a perna aberta, tem que fechar a perna, você tem que sentar de um jeito, você não pode... Os meninos não têm isso. Então, assim, a sociedade já forma esse conceito de que as mulheres precisam estar sempre medindo, vendo o que elas estão falando, como elas vão falar, como elas vão se portar. Então a gente sempre já tem isso intrínseco a independente da profissão. Só por ser mulher a gente já tem isso já estigmatizado no nosso subconsciente de como a gente deve se portar, de como a gente deve falar, de como a gente deve agir. E a gente sempre se preocupa muito de o que eu estou passando com isso, né? Como as pessoas estão recebendo o que eu estou falando, como eu estou falando. Não posso falar muito alto, mas também não posso falar muito baixo. Ainda mais na engenharia, se você falar muito baixo, você está perdendo ali a credibilidade do que você está falando, o respeito pelo que você está dizendo. E se você é arrojada na sua carreira também, você é arrogante. Exato. São situações, Então né? ali é uma Sempre linha se- muito Sempre se tênue. pulindo pra poder... Exatamente. Então, assim, no meio profissional, claro, isso atinge a todo mundo, mas Sim. as mulheres, elas Sim. sempre lidam com isso fora do meio profissional. É pior. Então, muita das coisas não, mas grande parte a gente já aprendeu a lidar vivendo, crescendo na nossa sociedade. A gente já sabe como lidar com certas coisas. Mas muitas vezes ainda a gente se pega numa situação, né, que é desagradável e você fica às vezes desconcertado, não sabe o que falar, sabe como agir. Ainda mais quando é fogo amigo, né? Quando Sim. vem de alguém que você não Não espera. De uma amiga sua de trabalho, quando você vê, você fica assim, caramba, não acredito. E- Como? Essa questão me acompanha, começou comigo, né, em relação ao futebol, por exemplo. Hoje é normal você ver muitas mulheres na arquibancada, mas a minha paixão pelo Flamengo vem desde muito pequena. Então, assim, tinha um estereótipo de isso não é pra mulher, né? Futebol é coisa de homem. Então, isso que a Micaela falou é muito verdade, e o Gabriel tocou num ponto muito forte, que a gente, quando inicia, nós somos muito jovens, a gente não está preparado para ouvir esse tipo de Sim. críticas. E eu lembro que teve uma situação muito desconfortável que eu passei, né? Não vou citar aqui todo o histórico para não me prolongar, mas eu quis sair da empresa que eu estava por conta de um comentário que houve. E, assim, era uma inverdade sobre a minha pessoa. E aí a Paloma, né, Paloma Morimoto, que foi uma arquiteta que me ensinou muito também, e ela falou pra mim assim, olha só, você tem 18 anos, eu vou falar uma coisa pra você, porque o que você tem de idade eu tenho de experiência na profissão. Não, foi a primeira vez que você ouviu isso e não vai ser a última, você vai ouvir por muito mais vezes. E se você desistir agora, você pode abandonar a engenharia, não é pra você. Se você quiser desistir. Porque você é jovem, você é bonita e você é competente. Então você vai ouvir isso infinitas vezes na sua vida. E aprende a não ligar. Até porque a sua postura, o que você faz ou o que você deixa de fazer, só cabe a você.
Não cabe a mais ninguém. E muitas vezes o que vão falar não vão ser verdade. É. E aí chega a maturidade de tanto acontecer, de tanto se repetir, você fala assim, não É devo mais um. nada a ninguém, é mais um comentário, deixa pra lá. Deixa pensar, então. É mesmo. Exato. As costas estão largas de tanto apanhar. E, assim, e com isso a gente vai crescendo, a gente vai estudando, é o que eu falo. Se fosse pra ser fácil, gente, a gente não acordava cedo, não chegava em casa Sim. tarde, não estudava, porque uma coisa que eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Eu sabia que a faculdade não seria a conclusão dos estudos, porque é o que muita gente pensa, né? É. Eu passei pelo ensino fundamental, médio, a faculdade acabou. Não. Eu sabia que ali era o início de uma caminhada, porque a gente não para de estudar. Assim como o médico, o engenheiro também, porque vem as atualizações de normas, né, tecnologia, novos procedimentos. Então, se você parar, o mercado te engole, você fica obsoleto para o mercado. Sim. Exato. Então, a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. E essa é a diferença de um bom profissional, né, que vai avançar na carreira e o que vai ficar parado. Exatamente. É quem corre atrás, foi aquilo que eu falei. A primeira coisa que você precisa fazer é confiar em você mesmo. Segunda é correr atrás, para Sim. atingir os seus sonhos. Ninguém pode correr por você. E Então, como assim. o meio influencia, né? Demais. Eu acho que o meio influencia em diversas coisas na vida, né? A gente outro dia, né, Cleiton, estava até conversando sobre como um meio aí, uma pessoa, por exemplo, que vive numa classe social bem abaixo, ela fica influenciada vivendo naquele meio, e aí por que ela tem que furar a bolha? E aí eu fiz essa menção aqui como um exemplo. É a mesma situação de vocês. Vocês às vezes vão estar num meio que aquilo ali não é legal para vocês, aí vocês têm que furar a bolha, sair dali e dar um salto. Por isso, vai ser muitas das vezes, você vai ter uma atitude, como eu falei aqui, vai ter uma atitude arrojada na carreira, você é arrogante, porque você furou a bolha e você Metida. quer estar lá. É. Agora, gente, quem é que quer estar Nariz abaixo? Todo mundo quer. A gente está trabalhando porque a gente quer galgar Sim. um cargo maior, uma situação assim maior, mas claro, não é porque a gente quer derrubar ninguém, e é igual o caso de vocês, por conta dessa rivalidade feminina, tem muita gente que acha, pô, vai derrubar a outra, quer... Não, cara. Tem espaço Você para tem, todo mundo. você todo quer mundo. porque você gosta daquela profissão, você gosta, você quer mudar, pô, o saneamento e as suas obras civis, Luz, gente, muda a vida de muitas Muda. pessoas. Muda. Entendeu? Você fazer um estudo técnico, uma coisa simplória, vai mudar e vai impactar a vida de muitas pessoas. Por isso que você falou aqui várias vezes. Às vezes as pessoas não têm a noção Do que é. da importância de ser engenheiro. O quão importante você é para a sociedade no fato de ser engenheiro, de fazer Sim. uma obra, você impacta algumas vezes. No caso da Lucy, na entrega de imóveis, É a realização no de um sonho. sonho das pessoas, cara. Aí, assim, Entendeu? às vezes, muitas das vezes, os próprios engenheiros já perderam essa visão do que é ser engenheiro, da importância da nossa profissão. Então, aí a gente vê, né, várias atividades, né, não muito lícitas, como a Sim. venda de RT, onde você está desmoralizando você e a sua Exatamente. classe. Banalizando a nossa engenharia. Ah, não, isso aqui eu Você- assino e toma aí, é R$50. Gente, a responsabilidade técnica é muito séria. Sim. É o seu nome, é a sua profissão, é a sua classe. Você está representando ali todos nós. Quando você mostra para alguém que não entende o que é engenharia, que aquilo ali ele só assina e não precisa nem ver, Banaliza a profissão. você está banalizando a atividade de todo mundo. Então, por que eu vou contratar um engenheiro? Se ele não precisa nem ver, o pedreiro vai lá, Sim. vai construir para mim e vai dar tudo certo. E aí a gente entra num ponto também da precificação. Ah, fulano faz mais barato. Mas eu não tô Exatamente. preocupada com preço, eu tô preocupada com o valor que eu entrego. Porque assim, fulano tem a especialização que eu tenho, fulano estudou o que eu estudei, então... Entra essa questão da precificação, entra no que a Micaela falou. É a banalização, porque a pessoa, para fechar um serviço, ela vai dar qualquer valor e às vezes não paga nem o custo daquilo ali. Exatamente. Não paga mesmo, não.